falar sobre o que consiste a sociedade de propósito específico chamado SPE, na visão do banco, a importância, se é uma boa iniciativa, qual é a visão do banco sobre a sociedade de propósito específico? Olha, sociedades de propósito específico, isso é até uma tradução literal do inglês, eu acho que em português ela tem até uma outra denominação, que eu não me recordo agora, jurídica. Ela é uma prática internacional, é uma prática em que todas as economias desenvolvidas, empresas, especialmente empresas de classificação de risco alta, utilizam para efetuar as chamadas operações estruturadas. O que é uma operação estruturada? É uma operação em que se segrega o projeto. Vamos supor um determinado projeto de construção de uma rodovia pedagiada, um exemplo. Poderia existir duas alternativas. Primeiro, o grupo empreendedor realizar isso comprometendo o seu próprio balanço, né? Ou ele poderia segregar num projeto estruturado e constituir uma sociedade específica, de forma que os resultados, os proventos do projeto possam ser, com a interveniência de um agente gestor, em geral um banco gestor, né, assegurar a vinculação das receitas ou o penhor dos recebíveis, existem várias formas, de maneira a garantir ao financiador que o contrato de crédito será honrado. Em geral, os financiadores têm uma precedência no serviço, né? Descontado, obviamente, os custos mínimos de operação, o serviço da dívida tem precedência antes do lucro dos empreendedores. Então, essa é uma forma utilizada, a combinação de SPE com sociedade de propósito específico, né? Ela não é uma estrutura extraordinária, fora de qualquer prática. Ela é um tipo de estruturação financeira bastante frequente no sistema internacional. É uma maneira de permitir uma estruturação financeira em que o projeto em si garante o financiamento e não o balanço dos empreendedores. Tá? Obviamente, isso não é uma regra rígida, porque podemos também ter o caso de sociedades de propósito específico, em que o empreendedor, no fim, prefira dar uma garantia do seu próprio balanço. Não é uma regra rígida. Mas, em geral, a motivação para realizar SPEs para constituir SPEs é a motivação para operações estruturadas. Mas ela pode ser usada também ou por uma combinação híbrida, né, em que uma parte das garantias são garantias bancárias ou garantias corporativas e uma parte é a garantia dos projetos. Por exemplo, no nosso caso, é frequente que durante o período de construção nós tenhamos garantias mais fortes, inclusive garantias corporativas ou seguros de desempenho, né? E posteriormente, quando o ativo está concluído e começa a produzir receita, os recebíveis funcionam como garantia do crédito. Então, existem formas híbridas. Desculpem ter entrado em tanto detalhe, mas apenas para dizer que a sociedade de propósito específico não são uma construção exótica, ou é uma construção comum, relativamente frequente, tá, no sistema em sistema de financiamento. E quais são as condições de créditos praticadas pelo BNDES ao realizar negócios
com sociedades de propósito específico, SPEs. Em que estatais o BNDES possui participação acionária? Quais as garantias oferecidas para sustentar os empréstimos? Olha, em geral, primeira parte, o BNDES se cerca do máximo possível de garantias quando opera com SPEs. O BNDES zela pelo estabelecimento de vinculações contratuais de maneira a assegurar o serviço da dívida, para assegurar o pagamento do crédito. O BNDES normalmente requer o estabelecimento de contas reserva, pelo qual vários meses essas contas asseguram previamente que várias prestações, vários meses de serviço da dívida já estão pré-assegurados por contas reserva. O BNDES exige outras vinculações, penhor das ações. Há um conjunto bastante rigoroso de garantias. Como eu respondi na pergunta anterior, quando os riscos de construção são altos, porque uma coisa é quando o projeto já está concluído, já está funcionando, já está gerando receita. Então o risco diminui muito. Muitas vezes os empreendimentos têm um prazo de construção mais longo, e esse prazo de construção pode estar sujeito a certas incertezas, imprevistos. Esses riscos mais expressivos durante o período de construção recomendam garantias mais sólidas, e muitas vezes, uma análise caso a caso, o banco exige ou garantias corporativas ou avais corporativos, penhor das ações, se tratar de uma concessão, direitos sobre os direitos emergentes da própria concessão. Então, há um conjunto muito estrito de garantias que é recomendado. Se existir um fundo garantidor, em alguns casos nós temos fundos garantidores, por exemplo, no caso que nós ainda não contratamos, da Sete Brasil, existe o fundo garantidor da construção naval, que pode garantir metade do processo de construção. Então, quando existe um fundo garantidor, nós também recorremos aos fundos garantidores. O que eu quero lhe assegurar, relator, é que o rigor técnico e a precaução do BNDES na contratação de financiamentos é muito grande, e isso se traduz no fato de que a nossa inadimplência é muito baixa. Então, essa é a primeira pergunta. Nós nos cercamos de todas as garantias para ter segurança na concessão do crédito. A segunda subquestão, era em relação à participação. Em geral, as SPEs não são estatais, embora as SPEs... Por quê? Porque o BNDES não empresta diretamente para empresas estatais dependentes ou para empresas estatais. O BNDES só pode, pela lei de responsabilidade fiscal, emprestar para empresas estatais que tenham capacidade própria. É o caso da Petrobras, é o caso da Eletrobras, poucos casos. Mas, em geral, as SPEs, exatamente como elas são criadas para fazer uma estrutura fora do balanço, elas têm maioria privada. Então, essas SPEs, em geral, são privadas. Qual era o último ponto? Desculpe, relator, eu não consegui. Quais as garantias? Essa já foi respondida. Acho que garantias eu expliquei. Era sobre o Gazeni, Vossa Excelência já perguntou, ou mencionou, ou eu estou enganado. Não, os créditos praticados pelo BNDES para a sociedade de propósitos específicos. Acho que eu já esclareci. Tá. Vamos a mais uma pergunta. O requerimento... Bom, primeiro, só fazendo aqui uma observação, porque
ainda no primeiro governo do presidente Lula, auditar a medida provisória 177, que fui o relator, eu coloquei a necessidade da construção de um fundo garantidor para a indústria naval. Naquele momento foi vetado, né? E hoje o fundo garantidor aparece como um dos fundos garantidores para a construção e da construção naval. Então, a tese defendida naquele momento, ela não se constituía um equívoco, mas um acerto. O requerimento de criação dessa CPI propõe investigar a transportadora Gazene S.A., uma sociedade de propósito específico constituída para construir o gasoduto de 1.387 quilômetros entre Cabiúnas, no Espírito Santo, e Catu, Bahia, que hoje integra, além das malhas de gasoduto das regiões Nordeste e Sudeste, o sistema de transporte de gás natural com o setor elétrico do país. Vossa Senhoria tem conhecimento de empréstimos do BNDES à Gazeme no valor de 4,5 bilhões? Esse empréstimo já está quitado? Quem realizou a quitação? A Gazene ou outra empresa? O BNDES apoiou o projeto Gazene e o crédito inicial, se não me falha a memória, é dessa ordem, de 4,5 bilhões, se não me trai a memória. O projeto foi constituído sob a forma de uma sociedade de propósito específico, né? E aqui até um bom exemplo para a questão de um projeto estruturado sob uma sociedade de propósito específico. O projeto foi desenvolvido pela transportadora Gazene, que era controlada pela Gazene Participações, não me falha a memória. E essa Gazene Participações era uma associação da Banco Santander, que tinha uma pessoa física. Tá? Então, essa estrutura funcionava de uma maneira que a Petrobras, através do Banco Santander, na verdade, emitia orientações para a execução dos trabalhos, tá certo? Mas essa estrutura permitiu que esse projeto pudesse ser feito sem gravar o balanço da Petrobras. Entretanto, existiam várias garantias do ponto de vista bancário, qual seja, há um contrato entre a Petrobras e a Gazene de compra do transporte do gás. E eram recebíveis, ou seja, os proventos futuros desse contrato de compra do gás, estabelecido em contrato que assegurava o serviço da dívida através de vinculações de contas, etc., gerenciadas através do banco interveniente. De maneira a que, do ponto de vista do BNDES, na verdade, nós estávamos enxergando o risco Petrobras, uma vez que existia um contrato firme de compra e de transporte do gás, não de compra do gás, de transporte do gás. E este contrato tinha absolutas condições de servir a dívida. Tá? As disposições, eu não tenho aqui toda de memória, o desdobramento, mas o que eu posso dizer é que esse contrato está totalmente adimplente. Tá? Eu não saberia dizer nesse momento o saldo devedor do contrato, tá? Ele é totalmente adimplente, o contrato, a construção foi concluída do projeto, tá?
E num certo momento em que a construção o projeto foi concluído, havia uma cláusula pela qual a Petrobras, através da sua subsidiária, a TAG, a Transportadora Associada de Gás, ela podia incorporar a Gazene, o projeto Gazene. Então, de maneira que hoje o projeto está, se não me falha a memória, já está incorporado à TAG e, portanto, é um crédito já, na verdade, é uma obrigação de uma empresa Petrobras, tá certo? Então, ou seja, foi um exemplo de uma estrutura de financiamento que funcionou num projeto que me parece, o que é que motivou do ponto de vista do mérito esse projeto? É que me parece que a conexão do Sudeste, né, ao Nordeste, numa estrutura de gasoduto de mais de 1.200, 1.300 quilômetros. 1.380 quilômetros. É uma malha fundamental para a segurança energética do país. Porque ao longo dessa malha, né, inclusive o traçado parece que foi ajustado para dar lugar a uma série de térmicas, usinas térmicas, é possível assegurar a energia, ou seja, a nossa segurança energética depende em boa parte dessa estrutura de dutos que permite acionar térmicas em várias regiões do país, né? Então, esse projeto tem um duplo mérito, né? Ele tem um mérito de tornar muito mais eficiente o transporte para a própria Petrobras, mas também tem um mérito de contribuir de maneira muito expressiva para a segurança energética do país. Então, podemos aqui afirmar que foi seguro emprestar a Gazene. Do ponto de vista bancário, sem dúvida nenhuma, é um crédito que está inteiramente adimplente, é um crédito hoje um crédito com Petrobras, com o sistema Petrobras. Do ponto de vista bancário, foi seguro. Do ponto de vista estratégico do BNDES, foi importante também. Creio que o BNDES cumpriu um papel de banco de desenvolvimento a financiar um projeto de interesse estratégico, tanto para a empresa, quanto, nesse caso específico, para a segurança energética do país. E Vossa Senhoria sabe que a Gazene assinou contratos com a chinesa Sinopec no valor de 1,9 bilhões de reais para construir parte dos dutos. O BNDES chegou a avaliar essa parceria, quer dizer, qual foi a avaliação do banco com a entrada de 1,9 bilhões de reais dos chineses via Sinopec? Olha, o BNDES realizou a parcela do seu crédito. Eu sinceramente, senhor relator, eu não tenho condições nesse momento de comentar especificamente o papel ou avaliar o papel e a eficiência da Sinopec, porque eu poderei, em outro momento, lhe enviar uma avaliação desse ponto, mas eu não tenho elementos aqui para fazer uma avaliação sem a devida segurança, com a devida segurança do que estaria falando. Então, prefiro não fazer não teria como comentar. Agora, como relator, a visão e o ponto de vista de Vossa Senhoria, para mim, é importante, porque o requerimento de criação dessa CPI alegou que a Gazene teria sido, abre aspas, constituída para burlar a ação dos órgãos de fiscalização e controle, de vez que a própria Petrobras quem geria o negócio, utilizando-se de um laranja.
como presidente da empresa entre os anos de 2005 e 2011. Fecha aspas. O que Vossa Senhoria teria a dizer a esse respeito dessa afirmação na criação da CPI? Olha, o que eu poderia comentar é que não cabe o conceito laranja, pelo que eu entendo, é uma figura que se faz passar por outro para receber ou ilícitos, enfim. Aqui, na verdade, havia uma estrutura legalmente constituída, né, com uma interveniente e com uma pessoa física que tinha uma pequena participação para, entendi, funções contábeis, mas isso é uma estrutura transparente. Do ponto de vista bancário, isso não foi um obstáculo à segura contratação do crédito. Portanto, eu não vejo dessa forma, tal como foi formulada a questão. Há uma ansiedade grande, principalmente dos trabalhadores, em razão de que há sempre uma certa incerteza de vários dos projetos que estão em cursos. E muitos desses projetos, possivelmente, essas empresas têm uma relação grande com o BNDES, não nos projetos que estão citados no Lava Jato, mas se pegarmos mais outros projetos. Então, o BNDES paralisou ou pretende paralisar a concessão de novos empréstimos para projetos de empresas envolvidas nesse processo do Lava Jato? Como o BNDES, do ponto de vista da concessão dos seus empréstimos, hoje está avaliando esse quadro, levando em consideração a Operação Lava Jato? Olha, deputado, essa é uma questão que não diz respeito ao tema aqui, que é Petrobras, mas eu vou, de qualquer forma, em respeito à sua pessoa, responder. O BNDES cumpre estritamente a lei nos seus procedimentos. Tá? A nossa obrigação é zelar pela melhor prática bancária e seguir as melhores práticas conforme os nossos reguladores. Projetos em andamento que foram feitos sob contratos juridicamente perfeitos, eles podem ser reavaliados se acontecer uma mudança relevante na classificação de risco do projeto ou nas condições cadastrais. Então, nós estamos cumprindo rigorosamente a orientação da lei e das leis que regem tanto a prática bancária quanto os outros temas relativos a ilícitos da natureza mencionada. Obviamente, projetos novos terão, isso é diferente de contratos juridicamente, eles terão que ser avaliados, né, outra vez dentro da boa prática bancária, olhando todas as condições e esperando o devido processo legal. Né? Nós temos precaução dentro da lei e temos observado rigorosamente os dispositivos legais e regulatórios. Então vamos aqui, como tema maior é Petrobras, tornar aqui a Petrobras. E Vossa Senhoria fez parte e faz parte, hoje inclusive preside o Conselho de Administração da Petrobras. O plano de negócios e gestão da Petrobras para o quinquênio 2013 a 2017 previa
desinvestimentos por meio da venda de ativos em um volume de 9,9 bilhões de dólares. Como Vossa Senhoria avalia os desinvestimentos da Petrobras abrangendo ativos da empresa na África? Olha, os programas de desinvestimento que foram recomendados na estratégia financeira da empresa foram motivados pela necessidade de concentrar as energias financeiras da Petrobras no desenvolvimento do pré-sal no Brasil. De forma que a expansão internacional da empresa que precedeu a descoberta do pré-sal, ela tinha uma racionalidade, mas no momento em que você descobre uma grande província de grande qualidade, de grande potencial no país, certamente isso exigia uma revisão de prioridades, mormente diante dos desafios de financiamento. De forma que a motivação dos desinvestimentos, especialmente no exterior, é uma motivação estratégica absolutamente justificada. No caso da África, se não me falha a memória, no caso da África, a Petrobras tinha um conjunto de ativos em alguns países africanos, sendo principalmente na Nigéria, os principais campos em produção. Esses campos em produção na Nigéria, e outra vez aqui, se não me trai a memória, eram campos que já eram produtivos, mas existiu compromisso, né? E, em geral, quando a empresa ganha licitações para explorar blocos ou campos de petróleo, ela tem que concretizar um compromisso de exploração. E existiam compromissos bastante significativos. Eu não me lembro a cifra aqui, mas era uma cifra elevada. Eu não quero arriscar, mas era uma cifra elevada de compromissos de investimento. Então, a venda desses ativos na África era uma alternativa. Pelo que me recordo, também outra vez, se não me falhar a memória, eram duas opções: ou vender o ativo inteiro, ou vender metade dos ativos e constituir uma joint venture, uma empresa conjunta. Os assessores, os bancos assessores recomendaram, pelo que me recordo, né, posso também não ter aqui, fazendo um esforço de memória, a opção pela joint venture. Foi feito um certame e disso resultou a venda de metade da participação na África, que teve o duplo mérito de aliviar a Petrobras, de entrar caixa para a Petrobras e de aliviar a Petrobras de ter que custear um programa de grande escala de investimentos. Então, me pareceu, ao Conselho, não a mim, então, ao Conselho, uma decisão consistente com o programa de desinvestimentos. E qual a participação acionária do BNDES na Petrobras? É por intermédio do BNDES Par? Poderia detalhar essa participação? Olha, a participação ela é dividida em BNDES e BNDES Par. A participação totaliza 17,24% do capital e representa uma cifra aproximada pelo valor mais recente, em torno de 22 bilhões, aqui uma cifra
aproximada, porque, obviamente, a cotação das ações varia diariamente, então não é preciso o número. A maior parte é detida pela BNDESPar e a maior parte das ações é preferencial. Eu poderei, senhor relator, depois lhe fornecer precisamente esses números, que, aliás, são públicos, porque a Petrobras é uma empresa aberta. Eu poderei depois lhe enviar precisamente quanto que a BNDESPar dispõe e quanto o BNDES dispõe. Essas são ações importantes porque representam, junto com a União, a participação do Estado brasileiro, participação pública no capital da empresa, que é uma empresa estratégica para o Brasil. O objeto dessa CPI também se refere à construção das refinarias no Brasil, né? O BNDES concede crédito para a construção de refinarias? Quais os projetos? Qual o montante dos recursos aportado? Senhor relator, o BNDES apoia o desenvolvimento e aperfeiçoamento do refino no Brasil. Mas eu queria lembrar aqui que o principal apoio ao desenvolvimento do refino aconteceu em 2009. Em 2009, como todos sabemos, o mercado financeiro internacional praticamente fechou. O mercado financeiro internacional paralisou-se completamente. E naquele momento, o BNDES emprestou à Petrobras um volume expressivo, cerca de 25 bilhões. Esse empréstimo foi feito em condições de mercado, foi um empréstimo em títulos cambiais, estava dentro daquele grande aporte que o Tesouro Nacional, o primeiro grande aporte que o Tesouro Nacional fez ao BNDES. Qual o valor, por favor? Esse grande aporte que o Tesouro Nacional fez... Não, do empréstimo para a Petrobras. O empréstimo de 2009 foi de cerca de 25 bi. Tá. Perdão? Isso. Esse empréstimo estava... A capitalização foi posterior. Não, a capitalização é outro empréstimo. Eu estou dizendo que esse foi um empréstimo excepcionalmente... O empréstimo mais importante foi aquele feito numa circunstância extraordinária, em que havia um completo fechamento do mercado de crédito global para qualquer empresa, não só para a Petrobras, para qualquer empresa. E a alternativa era, naquele momento, ou colapsar o programa de investimento da empresa ou esse apoio. Esse apoio foi feito em condições de mercado, o empréstimo feito a taxas de mercado, né? E esse empréstimo não é... O BNDES não tem empréstimos secretos, esse empréstimo é público, esse empréstimo está... nós já o explicamos a vários dos organismos de controle. Então, ele foi um empréstimo feito naquele momento. Extraordinário. E ele, na verdade, teve uma parte para o projeto da RENEST, que estava iniciando naquele momento, outra parte para exploração e produção, plataformas, e outra parte para, não me falha a memória, para a transportadora de gás. Tá? Eu estou aqui, se não me falha a memória, posso depois mandar uma informação mais detalhada sobre esse projeto. Mas o principal apoio foi naquele momento e foi um apoio extraordinário.
Posteriormente a esse grande apoio, na medida em que as condições do mercado financeiro internacional se normalizaram, o BNDES reduziu de novo, até porque é importante que isso fique claro aqui. A Petrobras, salvo naquele momento extraordinário, a Petrobras se financia no mercado de capitais internacional, emitindo bônus, emitindo ADRs, né? 85, 86% de toda a dívida da Petrobras é junto ao mercado, não é junto ao BNDES, teve um papel naquele momento. E depois, nos anos seguintes, o BNDES emprestou, mas em quantias muito mais moderadas, à Petrobras, né? Ao longo do período mais recente. É o que eu poderia, nesse momento, senhor relator, e eu quero sempre dizer assim, se a memória não me traiu e dentro da minha melhor lembrança aqui, sujeito a eventualmente alguma retificação, se depois eu não for preciso, né, responder a sua questão. Esse empréstimo, naquele exato momento, ele cumpriu o papel de manter o plano de investimentos que a Petrobras tinha. Quer dizer, sem esse empréstimo, poderia haver uma paralisação naquele momento desses empreendimentos? Sem dúvida. Com o fechamento do mercado internacional de crédito, a capacidade de investimento da Petrobras teria sido seriamente prejudicada, e a capacidade do país defletir os impactos negativos de uma séria crise mundial não poderia ter se concretizado. Então, ele teve um papel relevante, sim, naquele momento. Agora vamos aqui para um outro tema que é sempre muito questionado aqui nesta CPI, que é em relação ao Conselho de Administração da Petrobras. Desde quando Vossa Senhoria é membro do Conselho de Administração da Petrobras? Desde 2008. Creio que... Desde 2008? 2008. E quais são... Obrigado. Como poderia aqui nos relatar as atribuições de um conselheiro e a atribuição do presidente do Conselho, o cargo que Vossa Senhoria ocupa no momento? Bom, o Conselho da Petrobras tem como atribuição fixar as diretrizes gerais da estratégia da empresa. A empresa tem um plano estratégico de 5 anos, que é submetido e avaliado pelo Conselho, também o plano anual de investimentos, o plano básico de organização da estrutura da companhia. Então, o Conselho de Administração supervisiona a tomada de contas e o planejamento em geral da companhia. O Conselho de Administração não tem responsabilidade na execução, toda a execução de projetos, de investimentos, é a cargo da diretoria executiva. O Conselho de Administração aprova as grandes linhas globais, a estratégia. Essa é a função do Conselho. O presidente do Conselho tem como função presidir o Conselho, convocar assembleias, convocar reuniões ordinárias do Conselho, que são mensais, convocar reuniões extraordinárias sempre que houver matéria relevante. E eu
esclareço que eu, nesse momento, transitoriamente, porque haverá uma assembleia no fim desse mês de abril, que renovará o Conselho, e a minha posição como presidente aqui é transitória. Mas as decisões do Conselho de Administração, até então, desde 2008, da sua participação, elas foram decisões consensuais, ou foram, muitas das vezes, no voto de maioria? Eu creio que a grande maioria das decisões foram consensuais. Eventualmente, há decisões com abstenção ou por maioria, mas elas são muito menos frequentes, né? Eu mesmo, para prevenir qualquer tipo de conflito, né, já me abstive em alguns casos, especialmente quando é uma matéria de financiamento. Porque Vossa Senhoria, então, entende que, em alguns casos, quando se referir a financiamento, pode haver conflito entre o fato de presidir o BNDES e presidir o Conselho de Administração da Petrobras? Olha, eu tenho total consciência de que, primeiro, na qualidade de conselheiro e transitoriamente presidente do Conselho, eu devo seguir rigorosamente os preceitos da Lei de Sociedades Anônimas. A lei estabelece a obrigação do conselheiro de sempre zelar pelo melhor interesse da empresa e, irrespectivamente de quem lhe tenha indicado. A lealdade do conselheiro, segundo a lei, é sempre, né, e é um dever fiduciário, zelar pelo melhor interesse da empresa. E eu, consciente dessa obrigação, a sigo religiosamente. Tá? O BNDES, como acionista e como credor, ele é um grande interessado no sucesso da empresa, na seu melhor desempenho, na boa valorização dos seus resultados, na boa governança, que em geral se traduz nesses resultados. Então, nós temos que zelar como conselheiro por essas condições, de forma que, se existir uma matéria específica relacionada, eu devo, naquele ponto específico, declarar um impedimento relativo àquele ponto, estritamente. Entendo que Vossa Senhoria pode até se sentir impedido de opinar, mas eu não me sinto impedido de fazer a pergunta, porque Vossa Senhoria é membro do Conselho de Administração da Petrobras desde 2008, né? Então, qual a sua opinião sobre o sistema de governança da Petrobras? Vossa Senhoria entende que possíveis falhas de governança podem ter facilitado a ocorrência de atos ilícitos relacionados com a empresa? Olha, essa é uma matéria interna do Conselho. O que eu posso dizer é que sempre é possível melhorar a governança no sentido de prevenir, de aperfeiçoar. Né? Todos nós participantes sempre
observávamos e no Conselho todas as matérias sempre foram fundamentadas tecnicamente, auditadas por auditores de primeira linha, de maneira que nunca percebemos falhas de governança. Não obstante, a posteriori, os eventos da Operação Lava Jato revelados mostram que determinadas fronteiras de governança foram sobrepujadas, e isso, obviamente, requer um aperfeiçoamentos no sistema de governança. É o que eu posso dizer nessa matéria. Bom, embora essa pergunta também, Vossa Senhoria pode, inclusive, ter a interpretação de que ela não está dentro do foco da CPI, mas, enquanto relator, ela é importante para mim. Quer dizer, no mundo, existem outras grandes instituições financeiras de desenvolvimento. O que o BNDES tem de semelhante e o que o BNDES tem de específico em relação a essas instituições financeiras de desenvolvimento? Olha, deputado, outra vez aqui, essa não é uma questão relativa ao escopo da nossa CPI, né? Mas, em atenção à sua pessoa, eu vou dar uma resposta muito breve. Eu posso lhe dizer que muitos países do mundo, desenvolvidos e em desenvolvimento, têm bancos de desenvolvimento. Tá? O maior banco de desenvolvimento do mundo é o da China. O segundo maior banco de desenvolvimento do mundo é o KfW da Alemanha. O BNDES é o terceiro em termos de patrimônio. Mas nós temos banco de desenvolvimento na Coreia, banco de desenvolvimento na Índia, banco de desenvolvimento na Rússia, banco de desenvolvimento na Espanha, na França. Não é? Existem bancos de desenvolvimento no Japão, em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento. Cada um desses bancos tem um perfil mais especializado, dependendo das características da economia, mas todos eles têm alguns pontos em comum. Eles são os grandes financiadores de longo prazo. Eles são uma das fontes de financiamento importantes a projetos estruturantes. Né? E essa é a característica em comum, né? E me parece que bancos de desenvolvimento, fazem parte do cenário de financiamento do mundo, no mundo inteiro. Lembro também a existência dos bancos multilaterais, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano, o Banco Asiático, o Banco Africano, recentemente a criação de mais um banco de investimento de infraestrutura na Ásia. Os bancos de desenvolvimento são parte importante da estrutura de financiamento, especialmente de projetos de longo prazo de maturação. É o que eu posso dizer. Retornando aqui à questão da Sete Brasil, e já quase concluindo aqui os meus questionamentos, porque todos nós estamos com o discurso, é preciso ouvir as ruas. E na exposição inicial aqui colocaram lá uma série de estaleiros, inclusive se falou da FEL-CETAL, com 6 contratos para a construção de plataformas para a Sete Brasil, né? E logo quando souberam aqui da audiência,
não faltou mensagens eletrônicas que vão muito rapidamente. E a pergunta que os metalúrgicos fazem é a seguinte: na visão de Vossa Senhoria, a Sete Brasil é uma empresa com futuro, é uma empresa viável? Ela superará essas dificuldades que enfrentam e continuará a ser uma empresa que impulsiona desenvolvimento no nosso país? Qual a visão de Vossa Senhoria acerca dessa questão? Eu mostrei naquelas transparências várias sondas em estágio muito avançado, outras a meio caminho. Mostrei a importância para o emprego. E me parece que buscar uma solução consistente, sustentável, eventualmente redimensionada para a continuidade da Sete Brasil, é uma orientação cujo mérito me parece evidente, de forma que nós estamos acompanhando o esforço que os acionistas da Sete vêm fazendo, no sentido de criar as novas condições para reorganizar e reestruturar o projeto, nesse momento, junto com bancos comerciais, de maneira a dar continuidade a esse projeto. Muito bem. Senhor presidente, por hora eu estou como satisfeito. Havendo a necessidade, retornarei às perguntas. Agradeço a Vossa Excelência. Daremos seguimento agora com os subrelatores. Deputado Altineu Cortes, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhor nobre relator, senhor Luciano Coutinho. Minha primeira pergunta, senhor Luciano, o senhor respondeu uma pergunta do relator, o senhor disse agora